A paz do Senhor para todos. Eu vou até convidar o evangelista Zailton, leia para mim aí João 4, 47 e 48. Só 2 versículos. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Verso 48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se não vereis sinais, milagres, não crereis. Meus amados, queridos irmãos, as mensagens que eu tinha ouvido aqui, aos domingos que eu tive afastado, algumas quarta-feiras, os irmãos se lembram que eu tive passando por alguns medicamentos. Graças a Deus que a minha memória está voltando, esquecimento, essas coisas. Deus enviou um neurologista que, graças a Deus, nós temos que passar pela medicina, né, pastor? Temos que passar, Deus deixou para isso. A medicina é abençoada por Deus. E você não ignore, não. Não ignore, não. Eu tive contando aqui que uma grande mulher de Deus, que até ele fazia assim, ó, a cura chegava e muita gente era curada com a mão daquela mulher. Eu não conhecia, não. Mas um dia que eu fui à Assembleia de Deus, a sede, eu queria conhecê-la. Eu queria conhecer Maria Aguiar, eu queria conhecê-la. Quem conheceu Maria Aguiar aqui? Olha, 2 pessoas. Tem mais? 3, 4, 5. Eu queria conhecer, que eu não conhecia. Mas naquele dia na sede, o telão, assim, de gente, de irmãos, assim, de todas as congregações. Todo mundo estava esperando naquela noite uma bênção de cura. Quando o pastor Eliezer chegou ao altar e disse: amados irmãos, eu sei que a notícia que eu vou passar para os irmãos não vai ser muito agradável. É que a pessoa que vinha pregar, a irmã, a missionária Maria Aguiar, ela passou por 3 cirurgias e vai passar por mais 2. São 5 cirurgias. E a igreja, o que é que diz? O que é que diz? O que Deus deixou para passar pela mão do homem, vai passar pela mão do homem. Eu passei 3 vezes pela mão de 2 médicas. E uma mão do homem, do médico. Eu passei. Mas outras vezes não precisou eu passar. Olha ali, ó, quem foi operado na mesa de cirurgia. O testemunho dela é forte. Na mesa. O que é isso? Na mesa. Deus vai além da medicina. Além da medicina. Como diz aquele cantor, Gelson Rufino, ele tem um louvor. Ele vai além da medicina. É ou não é, igreja? Não duvide. Quando Elias foi enviado a Sarepta, primeiro ele foi falar para Acabe que não haveria chuva em Israel. Segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho vai cair em Israel. Porque Elias estava se corrompendo. O profeta falou para Acabe que estava se corrompendo com a idolatria da mulher dele, Jezabel. Mas, com toda ousadia, eu nunca vi de jeito de Apocalipse um profeta dizer, segundo a minha palavra. Você já viu escrito isso? A não ser a ousadia do profeta Elias? Quem já viu? Segundo a minha palavra. Mas a Bíblia diz que ele foi para o ribeiro de Querite ali, para beber água até quando Deus mandar ele sair dali para o lugar que Deus tinha uma viagem para Elias. E ali a seca bateu, que o ribeiro de Querite secou. Chegou a hora que Deus disse, tu vai agora para Sarepta. Lá tinha uma mulher que vai te alimentar. Vai te alimentar. Ele pensava que ele ia chegar numa abastança de alimento. Quem pensaria que não pensaria isso? Uma mulher que tinha condições financeiras muito altas, lagarda. Mas foi diferente.
Quando ele chegou ali que disse, mulher, me dá água para eu beber. Ela trouxe, agora faz um pão, um bolinho para eu comer. Ela disse, Senhor, eu só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para eu fazer um pão, comer, mas meu filho depois morrer. Ele disse, você vai, faz primeiro, segundo a minha palavra, porque o Senhor diz que a farinha não vai acabar e o azeite da botija vai terminar. Pronto. Justamente ali fez aquela, ela acreditou, fez o bolo, e ali podemos ver que comeu aquela região, eu creio que até o povo que estava vizinho, ali passou a se alimentar, como diz Tiago fala. Tiago no capítulo 5, versículo 17, diz assim, Elias era sujeito às mesmas paixões que somos nós. Ele falou para não chover, não choveu. Depois pediu para que chovesse, caiu a chuva e produziu alimentos. Tiago traz essa reflexão, viu? De lá de Elias. Amados queridos irmãos, que eu quero chegar ao ponto. Ali naquele momento, que aquela mulher foi alimentada, podemos ver que aquela mulher não faltou pão. Ali, seu povo, não faltou pão. Tudo tinha em abundância, graças a Deus. Mas a fé daquela mulher estava duríssima da fé ainda. Ainda não cedeu a fé. Ainda não cedeu o coração para Deus. Meus queridos irmãos, precisou Deus matar aquele filho daquela viúva? Precisou Deus matar o filho daquela viúva? Para ela acreditar? Para ela acreditar? Chegou o ponto, depois que Elias ressuscitou aquela criança, ela diz, agora eu sei que tu é homem de Deus, que a palavra de Deus está em tua boca, é verdade. Depois que ela viu o segundo milagre, aí ela acreditou. Tem crente que assim só acredita quando vê 2 milagres, ou 3 milagres, ou mais de 3 milagres. Ele não acredita no primeiro milagre que recebe, não acredita. Tem crente assim. É por isso que Deus falou com Ezequiel 26, 36, o versículo, arrancarei da vossa carne o coração de pedra. E colocarei um coração de carne em vossa carne, para saber que eu sou o Senhor. A missionária Michelle, ela pregou aqui, no domingo passado. Ela pregou no livro de João 11, 43, a ressurreição de Lázaro. Ela segurou na mensagem, ela não tubiou, ela segurou na mensagem, ela foi firme na mensagem. Ela foi firme na mensagem. Os pregadores aqui que têm pregado têm ido firme na mensagem. Veilton, Deus continue te abençoando, tu está estudando a palavra. Deus está colocando na tua mente a palavra. Tu está refletindo a palavra, é isso que Deus quer. Tem uma palavra na memória, que um dia essa Bíblia pode desaparecer, tu tem memorizado. Até Vanessa, que Deus te usou, que um dia aqui poderosamente. Eu digo assim, Renata, Deus continue te abençoando as pregações. A Márcia Fonte, a sua filha Vitória, que Deus tem usado aqui poderosamente. É porque eu digo aqui, tem um celeiro de pregadores, irmão. Minha irmã pastora, tem um celeiro de pregadores aqui dentro tem gente aqui que ainda não teve oportunidade, no dia que teve, vai exercer a oportunidade. E o nosso líder, que esse é líder mesmo, líder, você sabe que tem muito mais, um pouquinho a mais aí, não tem ou não tem? Hein? O nosso líder, quando ele passa a liderar, porque tem mais um pouco, é ou não é, igreja? E podemos ver que foi uma ressurreição. A Bíblia registra lá no livro de 1 Reis,
justamente 17, anotando, viu? 17, e o versículo 21 a 22. Foi a primeira ressurreição. A primeira ressurreição você vai encontrar o filho da Sunamita, no capítulo 4, e o versículo de número 35, a segunda ressurreição. Quando Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita, que ele estava passando uma Geazi, e ela via aquele homem de Deus passar, diz que este santo homem de Deus que passa por aqui, este homem é um homem, santo homem de Deus, falou com o seu esposo, faremos um lugarzinho para receber ele aqui, hospedar ele, e o seu moço, mas ali ficou por muitos dias. Mas na hora do profeta ir-se embora, aí o profeta perguntou ao seu moço, todo mundo conhece essa história de coisa salteada, é ou não é? É ou não é? E o que é que nós vamos, como é que nós vamos agradecer esta mulher, Geazi? Como é que nós vamos agradecer esta mulher? Ele disse, Senhor, não tem filho. Dá um filho para ela, pede ao Senhor. Um filho para ela, aquele filho que pediu, Eliseu pediu para ela, e foi o filho que Deus deu para ela. Aquele filho um dia foi para a lavoura, mas o pai e seus empregados, uma dor de cabeça tomou ele, e ele chegou e disse assim, pega ele e leva para casa. Levou para casa, lá a mãe se ajoelhou e clamou a Deus, nada aconteceu, o menino morreu. Elia disse, vai lá. Ela bradou o jumento, foi lá. Aí Eliseu viu, disse a Sunamita, vem. Ela falou de pedir algum filho, por acaso. Ele falou, como é que vai em tua casa? Disse, tudo bem. Teu marido, tudo bem. Teu filho, tudo bem. Deixou lá morto, viu? Será que falava isso alguém aqui? Nós falávamos isso? Vai tudo bem? Eu não sei. Bem provado, né, pastor? Bem aprovado, tá certo. Mas ali podemos ver, Eliseu disse, vai lá, Geazi, você é quem vai lá. Que para ver se o filho da Sunamita ressuscita. Levou, passou o cordel lá por ele, e lá vai, sem vida, aqui passando dos pés à cabeça, que nada aconteceu. Voltou. Aí vai Eliseu, chegou lá, e aí foi boca a boca com aquele menino, olho a olho, assim em cima, abraçado em cima do morto. E nada, ele levantou, ia num canto, ia no outro, ia num canto, ia no outro, ia num canto, no outro, e ali depois voltou de novo. Quando ele fez a mesma coisa, o menino deu 7 espirros. Oh, glória a Deus! 7 espirros. Foi ali que ele pegou e deu sua mamãe. Pega teu filho que ele viveu. Glória a Deus, foi a segunda ressurreição. Podemos ver que a terceira ressurreição está no mesmo livro de segundas. Podemos ver segundas Reis. Dessa vez o capítulo 3, o versículo 21, o versículo 20 e 21, que foi a morte de Eliseu. Está entendendo, igreja? Vai anotando, viu? Que você vai ler, você vai meditar, que é para ter sabedoria na palavra. Isso aqui é interessante, né? Você ter sabedoria na palavra. Que alguém pode querer lubriar por aí e você está alicerçado na palavra. Ainda que nós mesmos, um anjo do céu, disse Paulo, vem anunciar um evangelho diferente do que eu vos tinha anunciado, seja anátema. Gálatas 1, versículo 8. Paulo disse isso. Ainda que nós mesmos, o anjo do céu, venha anunciar um evangelho diferente do que eu tenho vos anunciado, seja anátema. Anátema é um evangelho mentiroso.
É um evangelho falso, que não tem valor. Mas o evangelho de Cristo Jesus que nós anunciamos é valoroso. É valoroso. E ali sepultaram Eliseu. Quem não conhece essa história aqui? Todo mundo conhece? Conhece? O que aconteceu depois que Eliseu estava sepultado? Aconteceu o quê? Tem poucas pessoas, viu? Aquela sepultura morreu um soldado da guerra e trouxeram ele, jogaram dentro da sepultura, bateu nos ossos de Eliseu e ele pulou fora. O profeta de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, quando vive no altar do Senhor, até os ossos têm poder. A terceira ressurreição. Anotando, viu? A quarta ressurreição está no livro de Lucas. 4:11. Quando Jesus, aliás, 7:11. Quando Jesus ia entrando na cidade de Naim, e ali havia aquele enterro ali, aquele cortejo que vinha, uma mãe chorando, o filho que perdeu. Aquele filho que lhe ajudava nas despesas, ela perdeu aquele filho. A viúva de Naim tinha perdido um marido e aí ficou o filho. Quem sabe um filho já grande, rapaz, ajudando nas despesas. Não é? Faz mesmo que Noemi perdeu o marido, depois perdeu 2 filhos, Quilom e Quileon. Perdeu aqueles 2 filhos. Como nosso pastor Sandro pregou, né? Com autoridades de Deus sobre essa mensagem. Perdeu o sustento. Primeiro foi o marido, depois o filho. E aí? Chorando, meu Deus, a perda de um filho. Quem é que quer perder alguém na nossa família? Ninguém quer perder. A separação dói. Uma separação dói. Dói ou não dói? Para não doer para alguém, tem um coração de fera, né? De fera. Mas foi ali que Jesus disse: não chore, mulher. Não chore. Jesus parando aquele cortejo falou para ele, tomou ele pela mão e disse: levanta-te. E ele sentou, os olhos abertos, e ele entregou a sua mamãe, aquele choro acabou. Oh, glória a Deus, aí já foi a quarta ressurreição. Quarta ressurreição. Vamos para a quinta ressurreição. A quinta ressurreição foi no livro de Lucas também. 8 de Lucas. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, disseram: tua filha já está morta. Tua filha já está morta, não tem jeito não. Não incomode ele não. Mas Jesus disse: ela é viva. Ela vive. Mas foi ali que ele tomou pela mão aquela menina aí, levantou e cumpriu a palavra de Deus pela segunda ressurreição que Cristo Jesus fez. Amém, igreja? A segunda ressurreição que Cristo fez foi essa segunda. Mas a terceira, quem se lembra qual é? Qual é agora? A sexta, quem se lembra? Foi a quinta. Como está, Vanessa, viu? Quando ela disse Lázaro. Foi a sexta ressurreição, foi Lázaro, porque ela pregou aqui, tira a pedra, foi ou não foi? Tira a pedra, ela pregou, segurou em cima dessa mensagem. A missionária, ou é Michele, segurou. Não tombriou na mensagem. O importante da mensagem é segurar. Não tombriga, nem para um lado, nem para outro. Se segura na mensagem. Isso é importante, viu? Vocês tudo estão assim aqui, viu? Vocês tudo estão seguros da mensagem. Isso é importante, viu? Ter firmeza na mensagem.
E no final ela disse, a pedra é isso, 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 é isso. Saiu escrevendo o que era pedra. É o alcoolismo, é prostituição, é isso e tal. É o mal que você está desejando ao seu próximo. É o amor, cadê o amor? É uma pedra, cadê que não ama? Isso é uma pedra. Nós vamos sim. Foi aí que ela pregou em cima da sexta ressurreição. Quando Marta e Maria estavam preocupadas. Se você estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Ele disse, não. Não morreu. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém morrer, esse se crê em mim viverá. Tu crê nisto? Ela disse, sim. Seu irmão vai ressuscitar. Ele disse, naquele grande dia, quer dizer que todo mundo, né? Não, você crê? Mas ela duvidou. Tiago diz no capítulo 1, versículo 5, que aquele que duvida é como as ondas do mar, que ela vai para um lado, vai para outro lado, vai, volta de novo. É uma dúvida que tem no coração, e Deus não opera na crente que tem dúvida. Não opera na vida de crente que tem dúvida, não. Você tem que tirar a pedra da dúvida. É por isso que você ainda não recebeu o que tem pedido a Deus. Que você pede duvidando. Às vezes tem ansiedade no coração, como disse o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro diz no capítulo 5, versículo 7, lançai as vossas ansiedades no Senhor, que Ele tem cuidado de vós. Por que você fica ansioso? Para ter, para comprar, para vender. Por que fica essa ansiedade? Para se empregar, para que eu quero entrar lá, não sei o quê. Por que você quer entrar lá? É para ir. É aquele seu lugar para você trabalhar, você sabe? E se você entrar, vai se dar mal. Por quê? Procure saber a Deus onde é que você vai se empregar. Qual é a moça que você vai se casar. Qual é o rapaz que você vai se casar. Procure saber a Deus. Que é para depois você não se enganchar. E depois que você se enganchar, vai chorar. Vai procurar o pastor. Procure o pastor antes, para conversar com ele. Para depois ficar nas intocas aí, só intocado, no namoro, depois não converse não, viu? Depois o prejuízo não vem para ele não, vem para você, viu? Chorar por leite derramado, olha, já derramou. Ninguém pode colher um leite derramado, viu? Se Jesus fala lá em Marcos 13:33, olhai, vigiai e orás. Ele não manda você primeiro orar, não. Ele manda você olhar primeiro, depois vigiar. E depois orar. Marcos 13:32-33. Pode ler que você vai ver essa palavra. Amém? É isso que Deus ensina para nós. Agora nós vamos para a sétima. Vanessa, você está? E a sétima, Vanessa? Quem foi a sétima? Ai, Jesus, já... Vanessa de Jesus. Está escrito aonde, Vanessa? Isso aí você está lendo muito o Bíblia, está meditando muito. Isso aí. Onde é que está? Ressurreição de Jesus. Mateus 27:57. Ressurreição de Jesus. Foi a sétima ressurreição de Jesus. Está anotando aí, tá? Depois você vai ler, você vai meditar na ressurreição e tal. Que eu só estou simplesmente dando, olha, uma reflexão, né? Que às vezes a pessoa quer saber sobre a ressurreição. Foram 9 ressurreições que a Bíblia registra.
9. 9 ressurreição, a Bíblia registra. Foram 3 no Antigo Testamento e foram as 9 no Novo Testamento. As 6, fez 9. Vamos agora para a 8ª. Vanessa agora vai. Vanessa agora. Hein, Vanessa? Eu vou de junto dela, viu? Eita, Vanessa. E a 8ª, Vanessa? Quem é que sabe a 8ª ressurreição? Quem foi o profeta? Daniel não foi ressuscitado, foi uma cura. Ele tinha 8 anos aleijado. A ressurreição foi nessa caminhada mesmo, mas não foi Enéas. E aí? Eita, bateu em cima. Está escrito aonde? Você falou. Tabita ou Docas é a mesma coisa. A 9. A 8ª. A 8ª. A 9 vai chegar, viu? A 9 ainda vem aí. É no livro de Atos também. Aí já é a última. Vai chegar lá. A 8ª, justamente, foi Tabita. Quando Pedro estava numa cidade que ele estava em Jope. Tabita estava em Jope. E Pedro estava em outro, não era uma cidade, mas era um lugarzinho até grande. E mandaram chamar ele rapidamente, porque Tabita tinha morrido. E as viúvas que ela costurava para ela, estavam em choro, em pranto. Venha ligeiro Pedro, que estão todos chorando aqui. As clientes dela estão todos chorando. Aí justamente Pedro foi rápido. Quando chegou lá, Pedro disse assim: sai todo mundo. Para não impedir, né? Pedro subiu para o lugar que ela estava e disse: todo mundo hoje. Que ali tinha muito incrédulo que ia impedir, né? E Pedro foi de joelho. E aí ele naquela hora clamou a Deus. E naquele momento Tabita abriu os olhos. Aí ele tomou pela mão. Levanta, Tabita, ressuscitou. Aquela costureira, ficaram muita gente alegre, porque voltou aquela costureira, exerceu o seu trabalho. Quem não ficaria alegre? Eu creio que ela costurava, cobrava metade para um, às vezes não cobrava nem para o outro, quase nada, porque às vezes as pessoas não tinham condição. Não era isso? Não era, Márcia Fonte? Você que chega lá na sua loja, lá, quem não tem condições, você não cobra um preço menorzinho, não? Amém! Eu sei que você tem um coração bom, viu? Você, Renato, é uma bênção. E a Paula também, eu sei que tem. Glória a Deus. Mas todos os irmãos aqui têm coração bom, vou fazer um precinho menor. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Meu Deus, meu Pai. Agora nós vamos para a última, porque nós vamos encerrar. Vamos encerrar. Aqui é só um estudo, né, pastor Sandro? É só um estudo. Deus mandou que eu fizesse esse estudo, né? Para como é que diz? Para nossa reflexão. Vamos para a última agora. Vanessa, agora eu quero ver, Vanessa. Vai ser a última agora. Elia? Não, não, Elia falou que era um aleijado. Como era o nome dele? Sim, como era o nome dele? Sim, o nome dele é como? Eutico. Olha, Paulo se estendeu num sermão, pregando até a meia-noite. O cenáculo era forte, não era, pastor Sandro? E candeava, eu acho que sim, ele cochilou, não aguentou. E aí ele despencou, de costa, quebrou o pescoço. Você viu o pescoço curar? Qual é o médico que cura pescoço? Mas Jesus cura, Jesus conserta. Ei, só Jesus. Paulo desceu, eu creio que desceu rápido pelas escadas, que era no terceiro andar. Ele caiu de uma janela, sentado.
Ele diz, não perturbe, você não se perturbe, porque a alma dele está com ele. Aleluia! E aquele homem se levantou e saiu andando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Igreja do Senhor. Ficar firme na palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Porque aquele que estuda a palavra tem sabedoria da palavra do Senhor. Se você não estuda, você não tem. Não vamos ficar esperando só o alimento. Aí o pastor prega, como prega, e prega, mas você lê também. Tem que ler. Jesus fala no livro de João, 5,39 de João. Examinais vós as escrituras. Vos, examinai as escrituras que vós, cuida ter nela a vida eterna. E ela de mim testifica. Olha o que Jesus fala. Todos vós examinais as escrituras. Que vós, cuida ter nela a vida eterna. Ela de mim testifica. Se você não examina, se você não procura aprender a palavra, quando os adversários, a religião falsa, vem para cima de você, você vai se defender como? Tanta religião falsa que tem aí na face da terra, aqui em Alagoinhas.